E os egípcios perseguiram-os, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-os, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Bom, a mensagem de hoje, ela vem tratar de um Deus que faz o impossível. Um Deus que, por nossa causa, faz coisas que um homem naturalmente não consegue compreender, não consegue entender e não aceita. Para se ter uma ideia, quanto a esse relato bíblico, até hoje existem pessoas tentando buscar meios para poder desfazer desta palavra que é fiel e verdadeira. Bom, para nós compreendermos um pouco melhor o que está acontecendo aqui, esse texto, que nós acabamos de ler, ele fala de um período pouco depois do povo de Israel ter saído do Egito. É bem sabido pela maioria dos irmãos que Israel foi escravo dos egípcios durante 430 anos. Em alguns dizem 400, outros 430, mas que fique a escolha dos irmãos, tanto faz dizer 400 ou 430, porque afinal de contas, quando se fala de história, alguns arredondam um número para poder ficar mais próximo. 400 anos ou 430 não faz tanta diferença. O importante é nós compreendermos que este povo estava escravizado dentro do Egito pelos egípcios. E Deus manda que Faraó, que Moisés vá até Faraó para conseguir retirar o povo de Israel do meio da escravidão. E Moisés faz isso. E todos, acredito, que conhecem a história das 10 pragas, que foi e feriu o Egito, até que Faraó, vendo o seu primogênito morto, por causa de ser a última praga, ele acaba cedendo que o povo de Israel então fosse embora. E essa cena que nós vemos ao ler esse texto, nós encontramos que Moisés já havia arrastado ou saído com aquele povo em meio ao deserto, numa distância já bem longa, quando bate no coração do faraó o arrependimento de ter deixado com que esse povo se tornasse livre. E então ele pega o seu exército, totalmente armado, com seus carros e com seus cavalos, e partem em disparada atrás do povo de Israel. Segundo diz os estudiosos, somente entre homens, mulheres e crianças havia cerca de quase 2 milhões de pessoas. Uma quantidade gigantesca, muito grande, porque
num censo ou numa contagem que Moisés faz desse povo, só em pessoas, só em homens capazes de pegar arma em punho e guerrear, haviam mais de 700 mil. Se nós formos então calcular que além desses 700 mil homens que tinham condições de empunhar uma arma, nós colocarmos as crianças, nós colocarmos as mulheres, nós colocarmos os velhos, nós vamos ver que haviam mais de 2 milhões de pessoas. E de repente está esse povo está preso. De um lado, uma serra, montanhas altas, que dificilmente eles conseguiriam fugir para aqueles montes e escapar com vida. Eles olham para o outro lado, eles estão aprisionados pelo mar, que se eles entrassem no mar, eles poderiam morrer afogados, por mais que soubessem nadar. A distância de uma margem para a outra era muito grande, por isso é que se chama de mar. Se fosse um rio, alguém poderia dizer, eles conseguiriam atravessar a nado, mas a distância era muito longa para se atravessar a pé. Mas diz as Escrituras Sagradas que Moisés, ouvindo a reclamação do povo, ele ora a Deus e fala: Deus, e agora? O que eu faço? E Deus fala para ele: você está perguntando para mim? Manda esse povo marchar, Moisés. A bênção está na sua mão. Eu já mandei você seguir. Eu já tirei você do Egito. Já livrei da escravidão. Entenda que agora, que se eles estão atrás de você, é para que o meu nome seja glorificado e que vocês nunca se esqueçam de quem sou eu. E nós vemos então que Moisés pega o seu cajado e toca sobre a água. E a Bíblia nos diz que é como se formassem duas muralhas gigantescas de água, de um lado e do outro. E esses 2 milhões de homens, mulheres e crianças, mais todos os seus animais, mais toda a sua carga, as suas malas, tudo que eles tinham, começam a passar então em seco. E quando eles estão já prestes a atravessar por completo essas águas, o exército de Faraó pega o mesmo caminho para entrar e alcançar o povo de Israel. Mas como disse Moisés ao povo, aquele seria o último momento em que o povo de Israel iria ver aquela gente que estava atrás dele. Porque quando o último homem de Israel atravessa o mar e chega em praia, chega em terra firme, toda aquela muralha de água encobre o exército dos egípcios e todos morrem. Já foi provado cientificamente, porque já encontraram, mergulhando naqueles lugares, já encontraram vestígios de armaduras, já foram encontrados vestígios de carruagens que eram guiadas por esses soldados, foram encontrados escudos, foram encontrados espadas lá naquele lugar. Por mais que as pessoas tentem dizer isso é história para boi dormir, isso é mais uma fábula contada. A grande verdade é que a ciência mostra que isso aconteceu, porque se não houvesse acontecido, não teriam encontrado tamanho número de objetos dentro desse mar, no fundo desse mar. Mas para nós aqui, não nos interessa provar nada a ninguém, porque nós cremos que a palavra de Deus é pura e verdadeira, e é incontestável, que mesmo quando na Idade Média, pessoas, cientistas, que diziam que a Terra era redonda, essas pessoas foram caçadas como se fossem bruxos, e foram queimados em estacas, em fogueira, foram queimados vivos, por religiosos que se diziam cristãos e acreditar nas Escrituras Sagradas. Mas a grande verdade é que a própria Bíblia diz que Deus estava sentado sobre o globo da terra. E se a terra é um globo, automaticamente
pessoas queiram dizer que a Bíblia é errada, a própria Bíblia mostra que ela é verdadeira, porque ela vai de encontro com o que a ciência vem provando dia após dia. Não interessa se grupo de religiosos contestam a Bíblia, não interessa se um grupo de ateu contesta a Bíblia, não interessa se um grupo de cientistas contestam a Bíblia. O que importa é que ela é 100% verdadeira. Se bem que para nós, o mais importante nessa noite é compreendermos que este Deus, ao qual nós servimos, é um Deus do impossível. É possível aqui nós pegarmos e tocarmos na água e ela se abrir e formar uma grande muralha para que mais de milhões de pessoas venham passar por ela? Não. Mas para o nosso Deus não há impossível. Para Ele não há impossível. Essa palavra, ela vem para você que já ouviu uma promessa de Deus e aparentemente essa promessa parece que não vem se cumprindo. Parece que a promessa dele está distante de acontecer. Mas entenda, a exemplo desses israelitas que se viram aprisionados, não tendo para onde ir, e vendo um exército pronto, sedento de sangue para destruí-los. Entenda você, que se sua bênção ainda não chegou, ela vai chegar. Porque Deus não permite que um dos seus venha morrer, sem que as promessas dele venham ser cumpridas em sua vida. Da mesma forma que este exército de Israel passou por completo, são e salvo por aquelas águas, e todo o exército egípcio foi engolido por elas, assim vai acontecer com sua vida. Pode parecer impossível no momento, mas na hora certa as águas vão se abrir e você vai passar vitorioso, e aqueles que estão profetizando derrota contra a sua vida serão engolidos por essas águas. Por quê? Porque o teu Deus, o meu Deus, é um Deus do impossível. Para mim, é impossível fazer muitas coisas. Se cada um aqui me dissesse aquilo que tanto almeja para a sua vida, se cada um aqui me dissesse o que já sentiu que Deus prometeu para você, o que Deus te prometeu, se cada um vier me pedir para que essa bênção aconteça em sua vida, eu não tenho o poder de realizar esses projetos para vocês. Eu não tenho. Eu não sou capaz de lhe dar um carro novo. Eu não sou capaz de lhe dar uma casa. Eu não sou capaz de curar a sua enfermidade. Eu não sou capaz de resolver os seus problemas financeiros. Eu não sou capaz de resolver os seus problemas sentimentais e emocionais. Mas o Deus a quem eu sirvo é. O Deus a qual nós servimos, para Ele não há impossível. Eu conheço histórias de homem que ficou muitos anos chorando pelo seu casamento destruído e clamando a Deus para que fosse resolvido, para que o seu casamento fosse restituído. Anos se passaram. A promessa que Deus havia feito no princípio já estava praticamente aos olhos dessa pessoa se esgotando. Ele já estava praticamente duvidando de que Deus seria capaz de resolver esse problema. Mas para sua grande surpresa, quando ele menos esperava, as portas do céu se abriram e o milagre que ele tanto esperava foi realizado. Eu conheço histórias de pessoas que em uma campanha para a construção de uma igreja se propôs a ajudar na obra. Entenda, não estou pedindo dinheiro para ninguém
Estou contando um fato que aconteceu em uma igreja que eu frequentava, a qual eu era membro. E a igreja precisava de que se fizessem ofertas especiais. Então foi levantada uma campanha para que se construísse uma igreja, o que não é o caso nesse momento em nossa situação aqui. Então não interpretem achando que eu estou pedindo dinheiro para ninguém, que não. Eu não estou. Estou contando um milagre que aconteceu na vida de várias pessoas. Pessoas que foram e deram aquilo que não tinha, crendo na fé de que Deus iria retribuir a ele, porque creu que Deus estava lhe pedindo que ofertasse. Para a surpresa de muitos que ficaram achando que era tudo lorota, que nada iria acontecer, eu conheci a história que contou para mim um senhor que trabalha com jardinagem. Ele deu o único R$50 que ele tinha como oferta. E naquela semana chamaram ele para fazer um serviço ao qual ele tinha feito um orçamento e tinha perdido. E a pessoa, quem foi e fez o serviço, fez pela metade. E quando chamaram ele, pagaram por completo, por metade do serviço que ele tinha que fazer. Pessoas que trabalhavam por conta, como vendedor autônomo, que naqueles dias, naquela semana, conseguiram fazer a venda que representava o seu ganho do mês inteiro em uma semana. Impossível para nós, homens, réis mortais, mas para Deus nada é impossível. Conheço pessoas que foram curadas de câncer. Conheço pessoas que foram curadas de AIDS. Por quê? Porque para Deus não há impossível. Para mim é impossível. Para o médico é impossível. Mas para Deus não há impossível. Algumas vezes nós nos perguntamos onde está a promessa de Deus, que parece que está demorando demais. Lembre-se você que para Deus não há um limite de tempo. Ele sabe exatamente quando fazer. Nós é que somos, como eu sempre digo, imediatistas. Nós queremos tudo aqui e agora. É nesse momento que eu quero. Mas Deus, Ele propõe para você o tempo dele, que é o melhor tempo. Deus propõe para você as melhores coisas, porque o que nós desejamos nem sempre é o melhor para a nossa vida. Muitas das vezes, o Senhor não nos concede alguma coisa porque nós pedimos mal, pedimos por ganância, pedimos porque nós estamos com raiva de alguém, então nós queremos algo para nós, para nos exibirmos para outra pessoa, para dizermos eu sou melhor que fulano. Deus não atende esse tipo de pedido, mas Ele atende aquele que tem o coração quebrantado. Deus atende aquele que realmente crê nos milagres que Ele pode fazer. Deus, Ele atende aquele que crê nele. Aquele que acredita nele só pela metade, Deus também vai fazer tudo pela metade. O que Deus quer para a sua vida é uma bênção completa. Não é bênção pela metade. Deus quer para a sua vida uma bênção completa. Agora, para que essa bênção aconteça de forma completa, a sua fé tem que ser de forma completa. Nós cremos num Deus do impossível. Nós cremos num Deus que abre a madre de uma mulher, ou seja, ela concede um filho a uma mulher estéril. Nós cremos num Deus que faz milagres que para o homem não é possível fazer. Aqui mesmo nós temos visto milagres acontecerem. Aqui mesmo nós temos visto o Senhor abençoar nosso vizinho São Luís, nosso evangelista aqui inclusive, reclamando-lhe tantas dores em
seu joelho. Depois de que oramos por ele, e ele foi ungido, sumiu. Pessoas que estavam com dores de cabeças terríveis, foi orar, sumiu. Milagres o Senhor faz. Milagres nosso Deus continua fazendo, porque, como diz as Escrituras, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus não muda. É por isso que Israel ainda existe. A Bíblia nos mostra que Deus falando através do profeta: eu não mudo, por isso vós não sois consumidos, ó Israel. O nosso Deus é o Deus do impossível. E nessa noite, Ele quer fazer o impossível na sua vida. E nessa noite, Ele quer realizar em você e para você aquilo que você tem no seu coração e que, aos seus olhos, neste momento, parece impossível. Creia que Ele vai realizar o seu milagre. Creia, porque o nosso Deus é o Deus do impossível.